Prosseguindo aqui então no nosso estudo, vamos analisar que o impetrante, conforme já vimos, é aquele que impetra a ordem de habeas corpus em favor de outrem, que é o coacto ou o paciente. Paciente é aquele que está sofrendo, sim, a coação no seu direito de ir e vir, em razão de uma ação mandamental, que também é a ação de habeas corpus. Então, existe a autoridade coatora, lógico, aquele que estará praticando a coação. Esse que estará praticando a coação é aquele que naquele exato momento está tirando o direito de ir e vir daquele que seria o coacto ou o paciente. E depois, em seguida, temos a autoridade detentora. É aquele que detém, é aquele que priva aquele determinado coacto de se locomover. Vamos analisar, vamos imaginar de que uma determinada pessoa que acabou de ser presa, né, enquanto está sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, que é o APF, né, a autoridade coatora poderá ser o delegado de polícia, ele que está ali presidindo aquele auto de prisão em flagrante. Tá? Nesse exato momento também, a autoridade detentora certamente será o delegado de polícia, porque ele, sob as ordens dele, é que esse determinado indivíduo está ali detido, né, para que possa então ser lavrado o auto de prisão em flagrante. A partir do momento que aquele auto de prisão em flagrante for encaminhado para o juiz competente, né, a partir desse momento então poderá se dizer que a autoridade coatora será então aquele juiz de direito que tomou conhecimento do auto de prisão em flagrante. Voltando então ao fato aqui de quem é o impetrante. Impetrante, uma pessoa qualquer do povo, porque não existe necessidade de representação ou de capacidade postulatória, portanto, aquele que impetra a ordem de habeas corpus em favor do paciente. Depois também temos a coação. A coação e o local onde está se sofrendo essa coação. Indo um pouquinho mais adiante, conforme vimos aqui, nós detectamos que o habeas corpus não existe necessidade de nenhuma formalidade prescrita na lei. A única coisa que a lei se refere, a parte de habeas corpus que se encontra no CPP a partir dos artigos 647 e seguintes, porém, o artigo 654 do CPP, ele deixa bem claro que não existe nenhuma formalidade. A única coisa que existe é que ele solicita que sejam, na realidade, informados nessa petição, nessa peça que será tomada um nome de pedido de ordem de habeas corpus, né, que seja colocado ali então quem é o impetrante, quem é o coacto ou paciente, a coação que o coacto está sofrendo, claro, local da coação, data e assinatura do impetrante. Portanto, não vemos aí assinatura de advogado, claro, porque não existe, na realidade, necessidade de capacidade postulatória para a propositura de uma ação de habeas corpus, que já vimos no passado, que a ação de habeas corpus, a natureza jurídica dela é de uma ação de impugnação autônoma. Para a gente finalizar agora essa parte 2, vamos analisar as características principais do habeas corpus. Não tem custas. Ou seja, para se ajuizar, para se fazer um habeas corpus, dar entrada no habeas corpus, não há necessidade de custas. Não tem sucumbência. Se por acaso não for atendido, se por acaso foi denegado, indeferido, não há o menor problema, não existe sucumbência. Não gera litispendência. O máximo que acontece, conforme vemos aqui na tela, é que quando existem vários habeas corpus concomitantes, normalmente o Tribunal de Justiça, tendo conhecimento disso, ele os reúne para que sejam evitadas decisões conflitantes. Temos também não há necessidade de representação para a propositura de uma ação de habeas corpus. Por quê? Então não há necessidade de ter procuração. Qualquer um pode impetrar a ordem habeas corpus em favor de qualquer outra pessoa, independentemente de que essa outra pessoa tenha lhe fornecido uma procuração para tal. Não tem necessidade de capacidade postulatória. Portanto, nós estamos vendo aqui que a capacidade postulatória é atinente ao advogado. Portanto, não precisa ser advogado. Então, chegamos à seguinte conclusão: qualquer um pode impetrar habeas corpus, até o próprio preso,
em favor dele próprio? Claro, lógico. Não existe um óbice legal. Também não existe nenhum óbice legal com relação ao promotor, ao juiz ou ao delegado. Porém, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que essas pessoas, que sejam o promotor, o delegado e o juiz de direito, só devem impetrar habeas corpus em favor de si próprio. Esse é o entendimento doutrinário e jurisprudencial. Habeas corpus, conforme já tínhamos comentado anteriormente, não tem necessidade de formatação mínima exigida na lei. A única coisa que ele segue, tá, são aqueles mínimos detalhes que devem ser fornecidos com relação ao artigo 654 do CPP. Habeas corpus não gera coisa julgada. Portanto, essa coisa julgada, na realidade, propôs-se um HC agora, não foi concedido, foi denegado, não tem o menor problema, não fez coisa julgada. Pode-se propor outro daqui a pouco. E daqui a pouco também certamente surgirá outro motivo. Habeas corpus não tem prazo. Pode ser interposto a qualquer tempo. Pode ser impetrado a qualquer tempo. Habeas corpus não tem limite de impetrantes. Ou também, na realidade, ou de ações no transcurso dos tempos. Existe notícias de que um determinado goleiro que continua preso, justamente nessa época agora, já passou de 500 HCs. Habeas corpus. A cada momento surge um momento diferente, uma situação diferente, portanto, um motivo que enseja a uma nova impetração de habeas corpus. E por fim, vamos analisar aqui o que deve sempre ser abordado em todas as modalidades de habeas corpus que já vimos no passado, que pode ser liberatório, pode ser preventivo ou salvo-conduto, mas em todos os tipos de habeas corpus sempre deve ser ventilado, mencionado o fato de que o réu é primário ou tecnicamente primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho certo. O que eu diria, chamaria até de que seja assim, o refogado comum de todos eles. Bom, aqui por hora fechamos então essa parte 2 e em seguida, já na parte 3, vamos começar a feitura de uma peça de habeas corpus. Muito obrigado pela atenção.